Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente, nessa noite de quinta-feira, aqui com a ilustríssima presença do professor Alex, que vai nos auxiliar aqui, um declaradamente apaixonado pelo Velho Testamento. Então, ele vai poder nos auxiliar bastante aqui nessa aula. Gostaria que ele saudasse vocês aí, Alex. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Dei sorte hoje de acompanhar o Guilherme na aula e realmente é um tema que eu gosto bastante. Eu tenho certeza que os irmãos vão aproveitar bastante essa aula aí. Eu creio que vai ser uma bênção. Amém. Bom, vamos começar com uma oração. Incline sua cabeça, feche seus olhos para que a gente possa entrar na presença do nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse privilégio de aprender um pouco mais da sua palavra, compartilhar um pouco mais do seu conhecimento, que é infinito, mas nós sabemos que nós precisamos, Pai, prosseguir em conhecer o Senhor, para que nós possamos saber quem o Senhor é, o que o Senhor é capaz e o que o Senhor tem de plano para as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, abençoa cada aluno que está assistindo ao vivo, que vai assistir posteriormente essa gravação, que o Senhor possa abrir nosso entendimento, que o Senhor possa nos usar como ferramentas da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bom, então, só para a gente dar uma recapitulada, a última aula da EBD2, a gente falou sobre a morte de José, né, que foi um importante líder naquela crise, onde os egípcios passaram 7 anos de fome. Ele foi usado poderosamente por Deus e concedeu o perdão aos seus irmãos por terem o vendido como escravo, e ele falece ali em Gênesis 50, conclui ali a morte dele. Então, o próximo livro, a gente sabe que o segundo livro da Bíblia é Êxodo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Hoje a gente vai introduzir, porque é um vasto tema, e eu, na minha opinião, acho que é o livro mais espetacular da Bíblia, assim, de acontecimentos, de manifestações de Deus, assim. Então, acho que é muito interessante esse tema. Então, eu gostaria de começar dando aqui o significado da palavra. No dicionário, êxodo significa emigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa de algum lugar. Então, é exatamente isso que o livro vai contar. É a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito, de Faraó. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O autor foi Moisés, né, como principal personagem dessa história toda. Isso aconteceu 400 anos depois de Jacó. Então, foi aí entre 1446 a 1406 antes de Cristo, sobre o reinado de Totmes II. Esse foi o faraó da época, tá? Passando aqui, a gente vai entender agora quem foi Moisés. Moisés, ele foi o líder ali do povo de Israel. O nome dele, como a gente vai ver, aliás, como a gente vem vendo isso, todos os nomes estão relacionados à missão, à história de vida dos personagens, né? A gente vê significado de Isaac, significado de Abraão. A gente vai vendo que os nomes são bem compatíveis à missão e às características dos personagens. Então, Moisés significa tirado das águas, né? Depois a gente vai ler aqui o porquê. Ele foi um libertador do povo de Israel, além de ser um estadista. Por quê? Porque ele foi um governante ali por algum tempo pelo povo de Israel. Ele foi um historiador, porque os 5 livros foram escritos por ele, os 5 livros do Pentateuco. Então, ele é um historiador, poeta e legislador, porque coube a ele introduzir as leis de Deus ali no povo recém-liberto do cativeiro egípcio. Alexia, quer fazer alguma observação? Vou comentar uma coisa que eu acho que é bem interessante. Assim, eu adicionaria que ele também foi praticamente um general de exército, né? Ele fez parte de algumas batalhas, né? Não diretamente, obviamente, batalhando, mas conduzindo o povo em algumas batalhas. Então, realmente, assim, né? A gama de talvez até um profeta, porque ele era usado por Deus para se comunicar com o povo, né? Então, talvez sacerdote, porque ele levava a voz de Deus. Então, Moisés, ele era a gama assim de características e qualidades, né? Eu acho que quando a gente fala de um líder, talvez na Bíblia, tirando Jesus, que obviamente é imbatível, né?
ele é um dos líderes mais completos que a gente pode enxergar assim pela bagagem, né, e condução que ele teve ali ao longo do tempo, tá? É isso. Bom, aqui eu trouxe um pouco de geografia, né? Aqui no nosso, lembrando o nosso professor Isaías, que adora esse tema também, geografia bíblica. Hoje a gente vai analisar esse mapa aqui de forma parcial, tá? Porque como a gente vai só introduzir o tema, a gente vai procurar olhar mais aqui na região oeste, né? Que é Ramsés, e depois lá no extremo leste, que é Midian. Então, a gente vai analisar esses dois pontos, que é de onde Moisés saiu e para onde ele foi durante, vamos chamar, o exílio de Moisés, né? Então, para a gente entender de Gênesis, lá em Levi, até Moisés, essa é a genealogia, né? Então, Levi, um dos filhos de Jacó, teve Coate, que teve Anrão, que originou Moisés, Arão e Miriam. Esses dois irmãos de Moisés também são importantes personagens bíblicos. A gente vai ver mais para frente, eles vão aparecer bastante aí na história dos hebreus, né? Então, vamos agora ao texto bíblico, que é importante a gente poder contextualizar aqui. Eu coloquei aqui para a gente poder entender como a gente chegou, como o povo chegou e se multiplicou no Egito, né? Alex, você poderia ler para a gente Êxodo 1:7? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Amém. Então a gente consegue ver aí que após a chegada de Moisés no Egito, o povo tomou uma proporção ali gigantesca, né? Eles tomaram conta do Egito em termos de números, né? Então, o que aconteceu? O faraó acabou vendo que o povo que não pertencia a ele, que era a princípio estrangeiro, tinha um domínio ali sobre o local, caso ele se rebelasse. Assim como a gente pode analisar, fazer uma analogia ao Brasil do século XVIII, onde os escravos representavam uma grande parcela da população e a população branca também tinha um certo receio de que eles se rebelassem. Se isso acontecesse, aconteceria uma grande tragédia. Provavelmente as pessoas que estavam no poder seriam destituídas e aniquiladas. Então, o faraó se sente um pouco ameaçado, um pouco para não falar totalmente ameaçado, e aí a gente começa a ver a ação dele no sentido de escravizar esse povo, né? Porque além de ser um povo grande e poderoso, era uma grande força de trabalho ali na sociedade egípcia, né? Então eles faziam, digamos que o que os egípcios não queriam fazer, o trabalho braçal, o trabalho ali de realmente esforço físico, né? Então, se a gente for lá no mesmo capítulo 8 a 14, vai falar assim: Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, ali no mapa, como eu tinha dito, aqui aparece aquela cidade de Ramsés. É uma cidade, digamos, é o porto seguro ali dos mantimentos, né, do Egito. Então, ali ficava a reserva de mantimentos de todo o povo. Então, o povo hebreu foi escravizado no sentido de manter o povo egípcio abastecido, né? Até porque eles tinham acabado de vir de uma época bem difícil aí não acabado de vir, mas eles tinham a experiência de ter passado por 7 anos de fome, então eles passaram a se preocupar com isso após a intervenção de José, né? Alex, você quer complementar? Não, por enquanto não. Tranquilo. Ok. Então, se você puder ler para a gente, eu vou até levantar uma polêmica aqui,
Será que Deus recompensa os mentirosos? Será que Deus concorda com a mentira? Então, o Alex vai ler para a gente 16 a 19 para desvendar isso para a gente. Perfeito. Diz assim a Bíblia, dizendo, quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Amém. Então aí a gente consegue ver que, só para dar um contexto a isso, porque fica bastante difícil a gente ler tudo, a Faraó decidiu que os homens, os bebês, os meninos hebreus, precisavam ser mortos para que o exército, na cabeça dele, o exército que poderia levantar contra ele, perderia a força, porque quanto menos homens, menos ameaça ele poderia ter. Então, as mulheres eram mais facilmente dominadas, né, fisicamente. Então, ele tomou essa ação para que diminuísse a força dos hebreus e ele pudesse ter um controle mais fácil. Porém, as parteiras compadecidas daquele momento, porque convenhamos, matar uma criança, não importa a época, não importa a cultura, é uma atrocidade sem tamanho. A gente sabe que um ser humano de bem, é impossível que ele faça uma coisa dessa, porque a gente sabe o tamanho da atrocidade que é. E elas acabaram mentindo para Faraó. Então, elas diziam que quando elas chegavam, as hebreias eram tão fortes que elas mesmas faziam o parto e os nenéns já estavam ali, provavelmente sendo amamentados, e não dava mais tempo de matá-los, né? E aí, no capítulo 20, aliás, no versículo 20, a gente vê que Deus as recompensa, e fala assim, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Alex, o que você pode dizer para nós desse texto? Deus compensa os mentirosos ou ele usa a mentira em um plano maior dele? Eu acho que em nenhum dos dois, na verdade, né? Eu acredito assim, elas se saíram muito bem, né? Elas foram muito sábias na decisão, né? Talvez não era uma mentira, era fato que as hebreias eram mais vigorosas, como o texto diz, né? E em meio a esse contexto, acho que elas foram muito sábias em poupar a vida daquelas crianças e, de certa forma, eu creio que havia a mão de Deus também, havia um temor, provavelmente, no coração delas. Eventualmente, elas já deveriam conhecer o Deus das hebreias, né? E isso fez com que elas tivessem temor em fazer o mal ali. E, assim, olhando para a Bíblia como um todo, quando a gente olha esse texto, tem uma visãozinha de Jesus aqui, né? É um contexto, um cenário muito parecido com o de Jesus e Moisés, né? Ou seja, talvez ali o inimigo já estava entendendo que Deus estava levantando um libertador e deve ter suspeitado que era o Messias, né? E ali ainda não era Moisés, mas que já está apontando para Jesus de alguma forma. Então, acho que elas fizeram muito bem, na minha opinião, fizeram movidas por um certo temor de Deus, e eu creio que Deus, ao mesmo tempo, recompensou elas com uma estratégia, dizendo, olha, segue essa linha, né? E com aquela linha elas foram também poupadas de não serem mortas por Faraó, né? Amém. Eu entendo isso também, entendo também que nenhuma ordem desse nível tem que ser cumprida, né? Porque cá para nós, se você é um servo fiel, mas recebe uma tarefa tão tirana e perversa como essa, realmente o mínimo que você pode fazer é desobedecer. Né? Então, a gente sabe que naquela época isso poderia ser punido com a morte, mas ainda assim se arriscaram para proteger os bebês e ainda assim Deus a recompensou. Realmente, verdade. Então, visto isso, aí a gente vai passar para o capítulo 2, onde a gente vê que Deus começa o seu plano ali na vida de Moisés. Né? A gente consegue ver a ação, o livramento de Deus logo nos primeiros dias de vida ali de Moisés, e a gente vê o propósito
de Deus se estabelecendo tanto na vida dele, quanto na vida do povo através dele, né? Então, a gente vai falar sobre capítulo 2, versículos de 5 a 10. Você lê para a gente, por favor? Leio sim. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Então, a gente consegue ver nesse texto claramente a mão de Deus agindo de duas formas. Ao mesmo tempo que ele livra Moisés daquela aniquilação, ele dá um poder de filho de Faraó para Moisés. Então, ele poderia ter livrado dando a outra hebreia ou uma egípcia que não fosse da família real. Ele poderia ter feito dessa forma, apenas livrá-lo. Mas a gente vê aqui uma ação muito sábia de Deus, colocando ele ali na cúpula de poder do império ali, logo nos primeiros meses de vida dele, né? Então, assim, quando a filha de Faraó o vê, a gente entende aqui que ela se apaixona assim imediatamente pela criança e ela decide, vai ser meu filho. Ela não pensou no preconceito, ela não pensou em nada, ela pensou, cria porque ele é meu filho. Então a gente vê a ação de Deus aqui muito forte e aqui a gente consegue ver o significado do nome Moisés, né? Porque ele saiu das águas, ele saiu ali das águas para os braços da filha de Faraó. E dando sequência, a gente vai ver sobre a promessa de Deus, né? A gente vai ver como Deus é fiel nas suas promessas e ele não se esquece, como diz aquele trecho da palavra que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então a gente vai ler capítulo 2, 22 a 25. Eu vou ler aqui. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, olha que maravilhoso. Deus levou o início do seu povo para o Egito. O povo cresceu. Provavelmente as raízes ali continuavam neles, porque eles, depois de 400 anos ainda, clamavam pelo Deus de Israel. Eles ali não se contaminaram com os deuses que a gente sabe que eram milhares no Egito, e eles permaneceram firmes ali com Deus de Israel, e a gente percebe que eles clamaram e Deus ouviu e lembrou, como se Deus pudesse se esquecer, né? Aquele é uma antropomorfismo que a gente chama, né? Uma forma de dar um caráter humano a Deus para que a gente possa entender melhor a história. Então aqui a gente vê o que ele lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó e se atentou para a condição. Então isso é muito maravilhoso a gente ver como Deus está perto da gente. Muitas vezes a gente está passando por tanta coisa, às vezes até não vou falar coisas parecidas, mas coisas análogas a essa condição que os filhos de Israel estavam passando. Mas a gente não pode se esquecer de que Deus está perto e Deus está observando a nossa condição. Então a gente precisa clamar, a gente precisa dobrar nossos joelhos, porque a nossa oração ela é sempre ouvida. Amém. Alex, você quer comentar? Uma coisa curiosa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, né? Você comentou no comecinho da aula da subida para o Egito, né? A subida para o Egito foi provocada por um ciúmes que os irmãos de José tinham, né? E que depois Deus usou José para salvar praticamente a família dele, né? Mas o Egito não era o fim do povo de Israel, né?
E eu acredito que o povo de Israel se acomodou no Egito, de certa forma, né? Então, eu acredito que Deus usou também da escravidão para despertar o povo e mostrar para o povo, em algum momento, como você leu, que, opa, né? O lugar não é aqui, é a terra que manda leite e mel. E vocês estão bem distantes dessa terra, precisa partir para lá, né? Então, eu acho que a forma como o povo de Israel subiu para o Egito foi uma forma provocada por Deus, obviamente, mas através de um caminho não tão bom. E Deus agora vai usar também da escravidão, que já tinha sido pré-anunciada também para Abraão, né? E depois isso Deus vai libertar o povo. Então aqui tem um mover de Deus muito grande acontecendo e eu acredito muito que o povo estava acomodado. Eu acho que isso é um fator que tem até a ver com as últimas pregações que a gente teve na igreja, né? Que fala sobre isso. Quando a gente está muito acomodado, às vezes Deus usa de um alerta, né? De alguma coisa para nos cutucar e levar para a vontade de Deus. Amém. Eu também creio dessa forma porque acredito que se eles não fossem colocados nessa condição, eles nem iriam querer sair dali, né? Porque ali era uma terra boa, era uma terra fértil, né? A gente sabe que aquela região do Nilo era bastante fértil, era a sede de uma região, então, assim, a cultura era muito evoluída, a tecnologia deles era muito evoluída, então eles eram os Estados Unidos da época, então, realmente, morar ali não deveria ser ruim. Então, Deus precisou tirá-los da zona de conforto para despertar aquele velho desejo do cumprimento do propósito de Deus, né? Amém. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre dois estilos de liderança, né? Que a gente consegue ver nos capítulos a seguir. A gente vê claramente um estilo de liderança de Moisés movido pela carne, movido pela ira, pelo impulso, e depois do tratamento e depois da transformação que Deus faz na vida dele através de um encontro com ele, a gente percebe como o estilo de liderança de Moisés muda radicalmente, né? Então, acho bem interessante, até coloquei aí, que é um estilo pela espada versus o estilo pelo cajado. Então, é um estilo, assim, digamos que pelas próprias mãos, contra um estilo guiado por Deus. Muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro de querer resolver pelas nossas próprias mãos e não procurar o conselho de Deus ou a direção de Deus para algumas coisas. E a gente vai ver isso claramente na história de Moisés a partir de agora. A primeira parte que a gente vai ver sobre Moisés grande, Moisés já com porte, né? Já para liderar, porém não com a sabedoria para liderar. Então a gente vai ver aqui como ele tentou fazer a justiça com as próprias mãos e falhou, né? Então, se o Alex puder ler para a gente de 11 a 15, por favor. Perfeito. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. E, informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então a gente vê uma forma meio estabanada ali de Moisés de fazer justiça. Ele acabou agindo por impulso ali, matando um egípcio que, claro, não era uma coisa boa que o egípcio estava fazendo, porque ele estava espancando um hebreu e nessa altura do campeonato Moisés já sabia a origem dele, né? Ele vinha de uma origem hebreia. Então ele acabou ali pelas próprias mãos querendo fazer justiça ali e acaba matando o egípcio. E a gente vê que o pânico nele, né? A gente vê, nossa, fiz algo errado e agora eu vou esconder. Então ele ali no impulso enterra o egípcio na areia, mas a gente percebe que isso não dura muito, né? Ele acha que ninguém viu ali e um do próprio povo dele acaba o acusando, né? Quem é você para dar ordem
sobre nós. Você vai nos matar como você fez com o Egito? Então, olha como muitas vezes a gente quer proteger as pessoas e fazendo isso da forma errada, olha como isso se volta contra nós, né? Então, quando a gente faz algo que não está na direção de Deus, que não está nos planos de Deus, olha como isso volta, por mais melhor que seja a nossa intenção, isso acaba voltando contra nós como consequência, né? Você quer comentar, Alex? E eu acho que tem um ponto complementar aí, que é o seguinte, né? Deus tinha escolhido Moisés, estava claro, né? Mas mesmo um escolhido de Deus precisa se preparar, né? Às vezes eu vejo que as pessoas, elas até sabem do chamado que elas têm, mas elas acham que só o chamado basta. E não é verdade, né? No caso de Moisés, ele não tinha essa autoridade ainda, ele tinha que conquistar essa autoridade. E aí a gente vê, como aqui mesmo está escrito, né? Ele tenta ali com a própria mão, com a própria espada resolver. Mas não é a forma que Deus nos ensina a liderar. Então, eu acho que é um ponto de atenção que a gente pode ter chamado, mas mesmo com o chamado, requer um tempo de preparação, experiência, ser usado por Deus, e muita gente não está disposta a isso, né? A pessoa já quer autoridade, mas ela não fez por merecer, né? Você falando isso me lembrou a história de Davi, né? Que quando o profeta vai até a casa dele e o unge rei de Israel, quanto tempo se passa para que ele consiga o trono de Israel? Então a gente consegue ver a diferença aí, né, de, de, de postura que os dois têm. Moisés já achou que não, vamos começar aqui, eu vou libertar esse povo na espada e na força, na marra. Já Davi, além de esperar, ainda foi perseguido pelo seu antecessor, quase morto pelo seu antecessor, e ainda nenhuma possibilidade de matá-lo, de fazer vingança, ele poupa a vida de Saul. Então, olha a diferença aí Muito de bem postura. lembrado. Realmente, muito bem lembrado. Aí, passando isso, o que acontece? Aqui, como no finalzinho o Alex leu, Moisés é levado a Midian, como eu falei lá no mapa, extremo leste ali daquela região, que é um deserto, e ali ele vai passar pelo tratamento de Deus, né? Aí, o deserto sempre presente no tratamento dos homens de Deus, né? Então, a gente vai ler lá capítulo 3, 1 a 10. Fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui a gente percebe a revelação do plano de Deus a Moisés, né? Aí ele, depois de tudo que ele fez, saiu fugido, mesmo sendo um filho de Faraó, a gente percebe aqui que Deus não o abandona, né? Deus tem paciência com ele, vai tratando. A gente sabe que aqui o Alex pode me corrigir se eu estiver errado, ele já tinha cerca de 80 anos, né, nesse momento, então ele já era um ancião, ele já era um homem sábio, não tinha mais aquele vigor físico a ponto de matar um egípcio à espada, mas ele tinha a sabedoria de Deus ali para começar
seu ministério ali, né? Seu chamado. Então aqui Deus revela o seu plano e aí ele coloca essa tarefa bem fácil, né? Que é voltar lá para o rei da época e falar, olha, libera esse povo aí, essa mão de obra barata, essa mão de obra grátis que você tem de bom grado, senão o meu Deus vai te castigar. A gente sabe que a tarefa não era fácil, mas somente aos 80 anos Deus revela esse propósito a Moisés, provavelmente porque antes, se ele se revelasse, Moisés provavelmente agiria da mesma forma e faria alguma besteira novamente, né? Ô Gui, só um comentário, aí é mais piada, né, na verdade. Você já imaginou, né? Hoje a gente vai corrigir um adolescente de 15 anos, o cara já não quer ser corrigido. Você imagina um homem de 80, em tese, começando a vida de novo, né? Ou seja, recebendo de Deus uma instrução, aprendizado e agora uma missão para começar aos 80, né? A gente vê uns irmãos que estão com 45, 50 já querendo aposentar na fé, né? E Moisés começando aos 80, cara. Então, assim, duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é sendo corrigido aos 80, ensinado aos 80, coisa que a maioria que está mais velha não está disposto, e sendo chamado para começar uma obra aos 80. Então, é uma reflexão interessante para nós, né? Verdade. A gente vê que para Deus o tempo é insignificante. Ele é o dono do tempo, ele é o criador do tempo, né? Então, 80 anos para Deus é a mesma coisa de 20, 20 é a mesma coisa que 80 para ele, ele não está preso ao tempo. Então, se ele colocou isso na vida de Moisés, ele vai fazer com que Moisés cumpra, assim como nós. Às vezes a gente se sente impotente, cansado, mas a gente esquece que não é pela nossa força que as coisas são realizadas, é por Deus. A gente só precisa, como a gente tem aprendido, ser leal ao propósito e ter foco, né? Porque muitas vezes a gente vê as coisas muitas vezes demorando para acontecer, às vezes meio difícil, às vezes a gente acaba colocando até em dúvida o propósito de Deus. Será que é isso que Deus quer mesmo? Mas olha quanto tempo Deus esperou, depois do clamor de Deus, ainda se passaram 80 anos para que Deus começasse o processo de libertação do povo. Então, a promessa, por mais que ela demore, ela nunca irá falhar. Né? Amém. Agora a gente vai entrar justamente nessa polêmica que o Alex levantou aí. A gente precisa viver os propósitos de Deus ou os nossos? A gente sabe que nessa época Moisés já tinha esposa, já tinha filhos, aos 80 anos, não tem mais aquela potência, né? aquele vigor. Então, imagina um senhor de 80 anos sendo chamado por Deus e ouvindo uma missão dessas. Será que ele aceitou fácil? Será que ele falou, eis-me aqui, bora, vamos lá, bota tudo no jumentinho e vamos embora? Agora a gente vai ler lá de 10 a 13. Lê para a gente, por favor, Alex. Amém. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Amém. Então a gente começa a enxergar aqui o quanto Moisés sentiu a responsabilidade e também sentiu o quanto ele era insignificante para essa missão. Quem sou eu? Eu já passei tanto tempo fora do Egito, já sou um senhor, eu vou chegar lá em nome de quem? Quem me mandou? De onde eu tirei essa ideia? Então, a gente vê aqui o temor, né, de Moisés, tamanha é a missão que Deus dá para ele. E aqui eu vou pular um pouquinho para a gente poder analisar. Não, na verdade, pular não, a gente vai seguir aqui para ver como Deus precisa nos dar experiências para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas contando experiências maravilhosas que tiveram com Deus, tantas coisas, e a gente fica olhando assim, será que a gente tem esse tipo de experiência também com Deus? Será que a gente tem esses encontros? Será que a gente tem testemunhos pessoais para dar da ação de Deus ou
do relacionamento que a gente tem com Deus. E aqui eu coloquei esse tópico, porque o líder ele precisa ter experiências com Deus, ele precisa estar alinhado, ele precisa ser íntimo de Deus, né? E aqui, do 14 ao 22, a gente vai enxergar isso. Então, Moisés pergunta, né? Eu vou em nome de quem? Que lhe direi? E aí Deus disse, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de ouro e de prata e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas e despojareis os egípcios. Olha que forte isso, né? Então, ao mesmo tempo que ele pede para Moisés ir, em nenhum momento ele diz que Moisés é que vai fazer. Ele deixa sempre claro, eu vou endurecer o coração de Faraó, os anciãos irão, você não vai precisar convencer, eles irão com você, vocês não vão sair de mãos vazias. Então a gente vê que ao mesmo tempo que Deus dá a missão, ele também dá a provisão para que a gente a cumpra, né? Então aquela desculpa, eu não consigo, eu não posso. Não, Deus já te deu as ferramentas. Você é que precisa tomar posse disso e ir em frente, porque muitas vezes a gente fica esperando algo acontecer, mas já aconteceu, né? Jesus já morreu por nós já nascemos de novo, nós já somos justificados, nós já temos acesso ao Espírito Santo, e isso basta para desenvolver toda a boa obra. Muitas vezes a gente fica esperando um curso 2.0 de teologia, mas não, isso a palavra de Deus nos basta, né? Nós que somos batistas, a gente é firmado na palavra de Deus. Então, se a gente tem acesso à palavra de Deus e tem o Espírito Santo em nós, a gente está capacitado, assim como Deus capacitou Moisés, ele vai nos capacitar para cumprir o nosso propósito. Uma bela base, o ponte que a gente pode fazer é com o Novo Testamento, né? Deus escolheu os 12, a maioria deles não tinha instrução judaica. E o interessante, né? Depois que Jesus vai embora, ressuscita, diz o texto que eles pregavam e quem acrescentava à igreja era o Senhor, né? E isso é uma coisa, acho que prova o mesmo que você falou agora de Moisés, né? Deus chamou Moisés para a missão, mas Deus já garantiu as ferramentas, né? A mesma coisa na nossa vida, o poder da transformação, do arrependimento das pessoas não está na nossa mão, né? Nós só nos lançamos, mas quem move o coração da pessoa e leva ao arrependimento é o próprio Deus. Ele acrescenta as pessoas em nosso meio. E isso é uma coisa legal de saber, né? Que não depende das nossas competências, mas é uma dependência total do Senhor, né? Exato. E aí a gente consegue, isso nos livra dos dois extremos, né? Que é do temor excessivo, né? Aquele temor que paralisa de fazer a obra, e também o outro lado, que é você querer levar o crédito pela obra feita, né? Então, o extremismo, né? O famoso extremismo. Exato. Então, Deus fez, mas foi através de mim. Se não fosse eu, olha lá, eu não sei o que aconteceria. Então, quem Se somos não fosse nós? eu nessa igreja, essa igreja estava perdida.
Exatamente. Ah, se não fosse eu. Então aqui Deus prova que Moisés não tem mérito nenhum. Deus é apenas o usa como um instrumento para a libertação, mas Deus providencia todas as coisas, até o endurecimento do coração de Faraó é propósito de Deus. Então, E uma coisa curiosa, Gui, só para complementar que a hora que você estava falando eu lembrei, né? O fato de Deus ter que se apresentar e ter um nome para Moisés, talvez demonstra que Moisés tinha zero de conhecimento sobre Deus, né? Talvez ele tenha crescido, criado no Egito e tenha aprendido da cultura egípcia, mas não soubesse das histórias, talvez, do pai Abraão, Isaac, Jacó, nem talvez de José. Então, mostra uma certa alienação que Moisés tinha, e Deus teve que se apresentar e dar um nome ainda para Moisés poder chegar para os hebreus e apresentar que era o Deus dos hebreus, né? também eu creio também que como ele saiu do Egito, ele perdeu totalmente contato com as pessoas, né, que criam no Deus de Israel. Então, você imagina, você passar 40 anos sem contato e sem relação com Deus, Deus precisa se apresentar de novo, porque realmente você não conhece, você não convive com Ele. Então, precisa aqui, parece que, vamos voltar para o começo, né? Eu vou me apresentar, vou dizer o que você precisa fazer, e aí você segue. Então, parece que é realmente uma apresentação. Eu sou o que sou, eu sou tudo isso, e a partir de agora você é meu instrumento. É bem interessante essa analogia mesmo. E aqui a gente chega no novo estilo de liderança de Moisés. A gente contrastando com aquela liderança tabanada ali pelas próprias mãos e pela força, a gente enxerga um Moisés muito mais sábio e muito mais capacitado por Deus para fazer essa obra, né? Então a gente vai ler lá o capítulo 4, de 1 a 5, a gente vai ver essas ferramentas sendo dadas de Deus a Moisés. Você lê para a gente, Alex? Amém. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão, né, ou um cajado. Então lhe disse: Lança-o na terra. E ele o lançou, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém. Então aqui Deus dá o símbolo da liderança dele, né? Que é o bordão, em outra tradução a gente vai ver que é o cajado, né? Então o cajado, o que ele faz? Ele conduz, a espada fere, a espada mata. Então a gente vê que o estilo de Moisés agora é conduzir o povo, não mais lutar com as próprias forças contra o espírito opressor que agia ali, né? Então a gente enxerga a mudança de estratégia até que Deus mostra a Moisés para cumprir essa missão e dá também os sinais, né? Porque a gente vê que são milagres ali, né? A cobra se torna cajado, depois volta a se tornar cobra, e a gente vai ver que isso é muito simbólico na história, no decorrer dos outros capítulos, porque é o primeiro desafio, né? Que a gente vai ver lá na frente que Moisés ali ele é confrontado por, por, pelo faraó, que os magos deles também reproduzissem aquele milagre, né? Então a gente consegue ver aqui o princípio da liderança de Moisés baseada no cajado, que é a condução. Eu queria dar um destaque aqui no Eu Sou Me Enviou, né? Por que eu coloquei isso? Porque quando a gente leu lá no capítulo 2, no versículo 14, aliás, 14, que o hebreu pergunta para Moisés: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Aí, muito tempo depois, essa resposta vem a Moisés, né? Eu sou me enviou. Então, Moisés tem a confirmação aqui de que Deus é com ele, né? Então, dada a falta de sabedoria e a falta de alinhamento com Deus, ele não tinha resposta naquela época, mas hoje ele volta com esse selo, né? Porque você volta como o escolhido de Deus, né? Para o propósito. Então,
A gente sabe que, por mais que ele tenha enfrentado a oposição na volta, não foi tão difícil convencer o povo de que ele era o escolhido de Deus para aquela missão, né? E aí a gente vai ver a comparação aqui, filho de Faraó pelo filho de Deus. Capítulo 4, 21 a 22. Aí a gente vai caminhar um pouco, porque tem coisa para falar, então a gente já vai pular aqui para quando Moisés retorna ao Egito, tá? Então depois vocês leem com calma aí, os capítulos 4 e 5 com calma aí, para vocês entenderem o que a gente está falando em detalhes. Então a gente vai pular aqui para, depois da capacitação de Moisés, a gente vai para o envio de Moisés para o Egito novamente. Então o capítulo 4, 21 e 22 fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor de Israel. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Então aqui a gente vê uma comparação bacana, né, que ele faz entre Israel e Jacó, né? Porque a gente sabe que Jacó, depois que ele teve aquele encontro com o anjo do Senhor, ele passou a ser chamado de Israel. Então aqui a gente vê a alusão, né? Israel é meu filho, meu primogênito, ou seja, ele quer dizer aqui que Israel é o povo de Deus mesmo. Então todos são filhos de Deus a partir de Jacó, que se tornou Israel. Achei isso bem, bem interessante, porque ele ainda trata como o pai daquele povo, né? Por mais que tenham passado 400 anos, ele ainda tem esse amor, esse carinho pelo povo, a ponto de dizer que Israel inteira é o seu filho, é o seu primogênito. E mais para frente a gente sabe que o que aconteceu com Faraó ao se recusar a liberar o primogênito de Deus, que é o povo de Israel, né? Você quer comentar, Alex, alguma coisa desse texto que a gente leu? Eu acho que, assim, do que você comentou, essa parte da chamada, eu achei bem curioso, inclusive, eu nunca tinha reparado o que você disse, é verdade, né? A pergunta do hebreu lá na morte do egípcio e a apresentação do eu sou, mas, de fato, há um resgate aí do relacionamento de Deus com o seu povo e de Deus querendo continuar conduzindo, né? A gente não pode esquecer uma coisa que, sempre que eu posso, chama atenção. A Bíblia está apontando sempre para Jesus, né? Então, a libertação do povo, o fato de Deus levantar um libertador, o fato das promessas se cumprirem, na verdade, tudo está apontando lá para frente, né? Para uma redenção completa. A gente sabe que esse livramento aqui, que está começando a se formar do povo de Israel, já é um apontamento muito claro para a nossa liberdade, que vai ser completa só em Jesus, né? Então, é Deus já apontando e preparando o caminho para o Messias lá desde os pais da igreja, né? dos patriarcas, na verdade, e desde ali do Êxodo em Moisés. Então, é um caminho muito longo que a gente tem pela frente, né? Os alunos estão assistindo aí, já é um spoiler, tem muita coisa pela frente na história bíblica, mas é sempre bom a gente tentar encontrar Jesus, porque no fundo, né, no pano de fundo, o objetivo maior de Deus é resgatar o relacionamento com o homem e que só vai se cumprir com Jesus, né? Amém. É isso mesmo. Inclusive, você já deu o próprio spoiler aqui da conclusão que eu coloquei. Desculpem. Então, Jesus é o nosso pastor, né? É ele que é o centro da Bíblia e o centro de toda a história. Então, a gente vê várias, como o Alex disse, várias semelhanças entre Moisés e Jesus no nascimento. A gente vê ali a condução através de Moisés, da libertação do povo. Então, desde aquela época, os judeus já esperavam o Messias e vários outros foram considerados Messias antes de Jesus, até que Jesus vem e cumpre o plano de Deus, provando que ele é o verdadeiro Messias. Então, para concluir, eu queria deixar algumas impressões minhas, se o Alex quiser complementar também, pode ficar à vontade. Então, a gente vê que Jesus é o nosso pastor. Eu gosto bastante desse texto, né? Acho que que quem não gosta da Bíblia e não conhece esse texto, né? Fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então aqui a gente consegue ver como um bom pastor, ele nos conduz, ele nos consola, assim como Moisés usou o cajado para a libertação do povo. Lá em João, que a gente tem visto o ano todo, a gente viu, acho que o mês passado, que Jesus é o nosso bom pastor, né? Ele é o condutor da nossa vida, e quando a gente o conhece, a gente conhece a voz dele, né? Então ele consegue nos conduzir para as águas de descanso, as águas tranquilas, né? Outro ponto é que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. A gente sabe ali que o propósito de Moisés era grande, mas era só de Moisés, não era de mais ninguém. Deus usou Moisés para fazer isso, mas Deus também tem para nós vários propósitos. Inclusive, eu queria que o Alex lesse o Salmo 139 a 16, por favor. Antes de ler, só fazer um comentário, Gui, sobre isso, né? Você comentou Uhum. muito bem que o Egito era os Estados Unidos daquela época, né? Você imagina você ser rebaixado como Moisés foi, né? Ele saiu da metrópole e ele foi para a periferia, né? Ele foi para muito longe, foi para o deserto. Então, assim, você imagina que deve ser um conflito muito grande. Uma coisa é você sair de baixo e ser colocado em cima. Outra coisa é você ser tirado de um lugar que ele deveria ter muitas facilidades, como filho da filha de Faraó, e de repente se vê num deserto pastor de ovelhas, né? Ele estava no meio das grandes festas do palácio, né? Do Faraó, e aí quando ele se descobre no meio de um monte de ovelha berrando em volta dele. Então, esse trabalhar de Deus aí, né? Esse plano de Deus, talvez, a gente lê o texto, a gente passa fácil por isso, né? Mas se você para pensar, não deve ter sido fácil. Aos 80 anos, ele saiu de um extremo de muitas mordomias para um extremo de muito trabalho árduo, né? Subindo no monte, cuidando das ovelhas. Então, eu acho bem interessante esse comentário, tá? Deixa eu ler aqui, 139, 16. Diz assim, Isso. ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém. Então a gente consegue ver que assim como Deus já conhecia o propósito de Moisés, ele também conhece o nosso e nos conhece antes da gente nascer, né? E é legal que você falou, Alex, porque a gente vê, acho que é um processo detox, né, que ele faz em Moisés, né? Tipo, vamos tirar essa cultura egípcia de você, quando você for reduzido ao simples pastor de ovelhas, ao simples camponês, eu vou começar a obra na tua vida. Então, realmente é bem interessante esse ponto. Eu queria falar também que os planos de Deus são maiores do que os nossos. É o texto que eu acho que eu mais gosto na Bíblia, que é Isaías 55, 8 e 9. Deixa eu ler aqui. Fala o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quem diria que Moisés, aos 80 anos, teria essa pretensão, né, de fazer uma obra tão grande? Então, a gente não enxerga o que Deus enxerga, a nossa limitação é gigantesca. Nós vemos, a gente não tem controle sobre o nosso próximo minuto de vida, imagina sobre o plano de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa confiar em Deus, porque Ele é o autor do caminho e Ele é o que provê o nosso caminho. Então, a gente precisa confiar de que os nossos pensamentos não são os melhores. A gente precisa confiar em Deus, porque se Moisés tivesse confiado de que o caminho dele fosse melhor, ele continuaria lá, morreria como um simples pastor de ovelha, a família dele, eu acredito que não passava grandes necessidades, eles tinham ali o mínimo para viver, mas Deus não permitiu que ele passasse ali na zona de conforto. Deus tinha planos maiores
E eu tenho certeza de que Deus tem planos e propósitos bem maiores do que a gente imagina, né? Eu sempre comento que só quem casou é que sabe que os planos de Deus são maiores. Porque antes do casamento você faz as contas, não sei o teu caso, mas a planilha nunca batia, cara. E aí na hora que vai acontecendo, parece que tem uma provisão de Deus para o casamento que é maravilhosa. E aí as coisas vão acontecendo e quando você vê tudo aquilo que era planejamento se tornou real e superou muitas vezes, né? Então, realmente, eu já deixei há muito tempo já na minha vida de ficar planejando as coisas nas minúcias. Claro que eu não faço loucura, né? Mas tem detalhes que tem hora que você tem que dizer, Senhor, manda bala. E ele faz, assim, é um negócio meio fantástico, sabe? Realmente, a planilha do casamento, ela não obedece à matemática lógica, né? A gente pode fazer conta, eu tenho até hoje guardado, não faz Eu sentido, também. a partir do momento que a gente decide, parece que Deus começa a movimentar tudo, e É eu isso dei aí. até esse testemunho no CRAU, no curso de finanças da igreja, Uhum. realmente é absurdo, a gente não consegue explicar, é maravilhoso mesmo. A quarta impressão é que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Jeremias 29:13. Você lê para a gente, Alex? Leio. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. A gente vê o povo, né, buscando ali, sofrendo, com o coração contrito diante de Deus e alcança o favor de Deus, né? Então, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. A gente precisa clamar, a gente precisa orar, por mais que Ele saiba as nossas necessidades e o que a gente tem passado, Ele quer ouvir da nossa boca, porque Ele quer que nós entreguemos nas mãos dele. Assim como a gente viu em Isaías que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, a gente precisa crer que aquilo que a gente está vivendo está no controle de Deus. Por mais que a gente ache que não, eu sou justo, eu faço tudo certinho, eu dou dízimo, eu frequento todo domingo a igreja, eu estou lá, mas isso não tem nada a ver. O que a gente está falando aqui é de tratamento de Deus. Muitas vezes, para a gente conseguir alcançar o que Deus tem para nós precisamos passar pelo deserto, assim como Moisés. Então, não significa que o sofrimento é a ausência de Deus. Não, ele está ali, ele está disponível para nos socorrer, mas todo sofrimento que a gente passa, se a gente entregou a vida a Jesus, a gente precisa crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, a gente precisa ter isso em mente, que se eu estou passando da vontade de Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus, Ele vai tratar e aquilo vai passar porque Jesus disse, né, que no mundo a gente teria aflição, mas a gente teria que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e através dele nós também venceremos. E o último aqui, todos nós somos chamados a anunciar Jesus. 1 Pedro 2:9. Se quiser, eu deixei no gatilho aqui. Opa, fica à Pode ser? vontade. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então a gente não precisa ser Moisés, a gente não precisa ver a sarça arder e não se consumir, a gente não precisa ter um encontro tão extraordinário assim para a gente poder falar das maravilhas de Deus, né? Como eu e o Alex falamos aqui, a gente tem vários testemunhos para contar de várias experiências, e isso já é uma forma de evangelizar. A gente contando o que Deus fez na nossa vida, a gente já consegue trazer pessoas das trevas para a luz. Assim como Moisés fez isso com o povo, a gente pode fazer isso com tantas pessoas que a gente tem visto aí perdidas. Com essa pandemia, a gente tem visto o agravamento de doenças como depressão, como a síndrome do pânico, muitas pessoas perdendo o propósito, perdendo o sentido, porque elas muitas vezes depositavam a confiança nas coisas erradas, né? Muitas vezes a gente acaba colocando a confiança em criaturas ou em coisas, ao invés de colocar nossa confiança no Criador. Então, a gente precisa alcançar essas pessoas. Nós somos chamados a libertar também. Nós somos sacerdócio real. A gente faz parte da família de Deus e nós somos parte da nação santa através de Jesus. Ele nos enxertou na videira e a partir de então a gente é chamado
a trazer essas pessoas das trevas para a luz. Então, que fique esse desafio para nós, de que, assim como o Egito ficou para trás para o povo de Israel, a gente precisa fazer com que esse mundo também fique para trás para essas pessoas que ainda não foram alcançadas. E a boa Alex, agora... notícia, eu acho que a boa notícia, assim, para quem está nos assistindo e para nós também, é que o mesmo Moisés que você comentou lá na introdução, né, o estadista, o historiador, o guerreiro, né, o grande líder, ele tinha muitas limitações, né, Gui? Ele era, alguns acreditam que ele era gago, que ele tinha dificuldade para se expressar, né? Fica claro no texto que ele era tímido, tímido no sentido de não querer fazer, né? Medroso, amedrontado. Então ele tinha muitas, talvez um complexo de inferioridade, né? Eu vou e vão me perguntar quem eu sou? Eu não sou ninguém. Então assim, uma coisa muito interessante aqui é Deus não nos chama pelas nossas habilidades. Na verdade, ele nos chama segundo a sua onipotência, onisciência. E ele sabe o que ele vai fazer nas nossas vidas. Então, muita gente às vezes não serve, não faz as coisas, né? Não trabalha na obra porque fica se escondendo nas suas limitações. Mas aqui fica uma atenção, mesmo com as nossas atenções. Aqui você falou muito bem. Todos nós somos chamados. Todos nós temos um chamado. Então, na verdade, o evangelho, Jesus e a obra, ela não é para uma elite escolhida, né? Ela não é para um grupo exclusivo. Ela é para todos. E isso eu acho que é uma das coisas mais belas do evangelho e da nossa fé. Ela não é uma fé de exclusividades, de estrelas. Ela é uma fé de simplicidade, de humildade. E Jesus dizia muito isso, né? Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ganhar a sua vida, que perca ela. Então, assim, acho que na obra de Jesus não tem espaço para pessoas que querem sobressair. Na verdade, o espaço é para aquelas que querem servir. Basta isso, o desejo, a vontade de servir o próximo e fazer o bem. Dali para frente, eu acho que Deus, ele assume, né? Como você falou muito bem com Moisés, ele dá as ferramentas, ele move os corações, e aí o milagre dessa vida cristã começa a acontecer a partir daí, na minha opinião. Tá? Amém. Lembrei de uma frase, eu não sei quem é o autor, que fala que Deus não nos usa por nós, mas apesar de nós, né? A gente só precisa não atrapalhar. A gente não precisa ter muito. Só não atrapalha Deus. Não que a gente tenha nem esse poder, a gente tem de atrapalhar Deus, mas facilita, né? Vamos ser obedientes para que Ele possa cumprir o propósito dele nas nossas vidas, porque a gente sabe que se a gente não anunciar, as pedras vão anunciar. Então, a gente é chamado a esse privilégio de anunciar as boas novas, o Evangelho. Então, que a gente cumpra a nossa responsabilidade e esse nosso privilégio, que é proclamar Jesus aí a esse mundo tão sombrio, né? Amém. Então, agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Deixo aí o meu contato, qualquer dúvida. A gente tem nossos grupos aí de WhatsApp, tem o meu WhatsApp aí na tela, o meu e-mail. Fiquem à vontade de mandar suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E queria agradecer ao Alex pela essa ilustre participação aqui, por essa ajuda, e que ele possa finalizar aí com uma oração para a gente concluir essa aula. Amém. Eu que agradeço o convite aí, quem sabe em umas próximas eu apareço de novo, né? Vamos Opa! orar então. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos aí de casa. Senhor, nós te agradecemos por essa aula de hoje, agradecemos pela oportunidade, Senhor, o privilégio de nós podermos estudar a tua palavra e aprendermos com os nossos professores, com os nossos alunos, com as nossas classes, que o Senhor continue nos dando instrução, conhecimento e sabedoria para que nós possamos continuar caminhando como alvo a estatura de Jesus, que nós possamos conhecer mais, ter mais intimidade contigo e aprender mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe e até a próxima aula. Amém. Tchau, tchau, pessoal.